Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, começando aí mais uma semana, mais um episódio do nosso Rotine-se. Hoje temos uma convidada aí que vai trazer um tema que ele é polêmico, está em evidência, mas muita gente tem dúvida. Ju, conta um pouquinho aí. Bom dia, bom dia. Bem-vinda, Antonella Sátiro, a nossa convidada. Ela é uma pessoa super especial, gente. Ela faz um monte de coisa. Vou deixar ela contar para vocês ao longo aí da nossa conversa. Mas por onde a gente conheceu ela é o principal, que ela é CEO e fundadora do Human Skills Manifesto, que é uma outra pauta que a gente tem que trazer para cá também, para a gente conversar sobre ela, porque é muito legal. Mas vem para cá, Tonton, vem contar um pouquinho, porque ela é conhecida como Tonton, gente, não é Antonella. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir, despertar consciências, trazer aí um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos e também trazer a prática, né? Porque se a gente fala de aprendizado contínuo, lifelong learning, não é só trazer a teoria, é também aplicar no dia a dia. Então, me apresentando para vocês, eu sou Antonella Sátiro, mais conhecida como Tonton, sou fundadora e CEO do Human Skills Manifesto, uma edutech de impacto social, onde nós despertamos a consciência através do autoconhecimento, ensinando pessoas, adultos, professores, crianças, sobre habilidades humanas, né? E quando a gente fala de habilidades humanas, eu gosto de mencionar que nosso sistema de ensino nos sabota, né? Quem aqui, quando criança, quando na faculdade, aprendeu sobre inteligência emocional, sobre ética, sobre respeito, sobre interesses, fake news, né? A gente não aprende essas coisas na escola, esse pensamento analítico, estratégico, que quando adultos precisamos exercer muito nos ambientes profissionais, né? Eu sempre trago a frase do que somos contratados pelas nossas habilidades técnicas, mas muitas vezes demitidos pelas nossas habilidades comportamentais, né? Que é uma das coisas mais exigidas hoje no mercado de trabalho, principalmente nesse pós-pandemia, onde a gente vê que tantas pessoas estão doentes, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, as pessoas estão sofrendo muito de burnout, depressão, ansiedade, e é um tema que a gente gosta de trazer muito no Human Skills Manifesto, porque é necessário, né? Se conhecer, investir tempo, se aprofundar na gente mesmo, mergulhar nas nossas profundezas e olhar isso, né, com amor e com carinho para os nossos pontos fortes, para os nossos pontos de melhoria, é essencial para a gente criar a vida que a gente quer para nós mesmos, né? Ju, mas me conta, com esse gabarito todo, qual que é o tema hoje? O que a gente vai explorar da Tonton? Então, a Tonton contou numa das palestras que eu estava escutando dela que ela tem TDAH. Então, eu queria saber como uma pessoa que tem TDAH consegue fazer tanta coisa como essa mulher faz e consegue manter o foco. Porque eu acho assim, você vê, ela deu toda essa explicação de tudo isso que ela faz, de todos esses lugares que ela está. Tonton, vem para cá e conta para gente como que consegue, meu Deus do céu. Quais os desafios, né? Eu acredito que muita gente tem dúvida, o assunto ele está muito forte e as pessoas muitas vezes não sabem lidar, né? Então, traz aí um pouco da tua experiência nesse assunto. Perfeito. Bom, acho que é importante trazer um pouco de contexto, né? Quando criança, eu sempre fazia várias atividades, gostava de conversar com diferentes pessoas, sempre me interessei por diferentes temas, culturas, experiências. Então, eu sempre tive essa sede de viver, essa vontade, né, de conhecer pessoas e mundos diferentes ao nosso, né? Então, eu cresci
estudando muitos temas, até na faculdade, eu me formei em turismo e relações internacionais, fiz os 2 cursos ao mesmo tempo, depois eu fiz depois eu fiz MBA em gestão ambiental, MBA em marketing, e depois pós em administração e pós em TI, né? Então, sou uma pessoa muito intensa e eu sempre tive um grande foco para estudo, sempre gostei de aprender línguas, né, idiomas, porque o TDAH, todo o TDAH, ele tem essa questão de se interessar por muitas coisas, né, e querer realizar muitas atividades, só que às vezes ele não consegue colocar em prática para as pessoas que têm a falta de foco. Só que no meu caso eu tenho hiperfoco. Então, quando eu entro no hiperfoco, eu passo longas horas produzindo, trabalhando, principalmente com os temas que eu gosto, que estão alinhados com o meu propósito, né? Eu acabo mergulhando naquilo. Então, eu consigo organizar muito bem o meu tempo para fazer tudo isso. Mas, porém, contudo, todavia, eu só fiquei sabendo que eu tinha TDAH ano passado. Então, eu tive um diagnóstico muito tardio, né? E muitas vezes a família, às vezes, não sabe interpretar, não sabe lidar com isso, não entende que a criança tem tanta energia, por que que tem toda essa energia e como direcionar, né? E esse foi um dos grandes desafios que eu tive dentro de casa e também quando eu comecei no ambiente profissional, né? Porque eu tive, graças a Deus, líderes que souberam, né, me ajudar a focar, que me direcionaram, mas também tive líderes que não entendiam toda essa energia e criticavam essa energia, né? O que para o TDAH é péssimo, porque o TDAH... Desculpa, Tonton, mas você dava aquela impressão de que você queria fazer tudo, queria estar em todos os lugares, dava aquela impressão para as pessoas... que as pessoas te julgavam como se você fosse aquela que, essa é metida, ela quer se meter em tudo que é coisa que tem aqui dentro, quer fazer tudo, e na verdade não era isso, era porque você realmente tem interesses em várias coisas, né? Então, quem não entende isso, acaba te julgando de uma forma errônea, e daí agora pode contar um pouquinho aí o que acontece quando o TDAH leva essa crítica. Sim, até a gente teve uma confraria essa semana, né, no Human Skills Manifesto, que foi muito legal, que a gente convidou 2 pessoas, tanto a Mona Lisa Medeiros, quanto a Juliana Leão Dias, ambas, 20 e poucos anos, já realizaram um monte de coisa, chegaram em altos cargos dentro das empresas onde trabalharam, hoje construíram seus próprios negócios, né, e uma das coisas que a gente falou foi justamente esse ponto de como o TDAH leva para dentro do seu âmago, das suas emoções, dos seus sentimentos, as críticas, né? Geralmente, a gente tem um sabotador muito grande, que é o sabotador do hiperrealizador e do perfeccionismo. E quando a gente leva muita crítica, por ser esse turbilhão de pensamentos e coisas, se a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, as emoções dominam. E aí que você vê alguns TDAHs que muitas vezes nos ambientes profissionais não conseguem performar tão bem, né? E não estou falando nem em termos de quantidade, estou falando em termos de qualidade, né? Porque na sociedade a gente não está acostumado a falar sobre isso, né? Esse tema começou a surgir mais agora, recentemente, e as pessoas têm vergonha de dizer que são, têm vergonha de dizer que têm. Só que o TDAH, o neurotípico ou neurodivergente, que a gente chama, né, que são as pessoas que têm esse funcionamento distinto do cérebro, são pessoas incríveis, porque geralmente elas têm outros tipos de superdotação, né? Só que, ao mesmo tempo que você tem uma superdotação que geralmente está ligada com a parte intelectual, a gente tem algumas deficiências, que daí o próprio cérebro, né, quando a gente nasce, traz. Então, por exemplo, dificuldades logísticas. Eu tropeço, às vezes eu caio, sou estabanada, às vezes coisas de casa, para mim, são mais difíceis de realizar, de organizar, porque o foco do TDAH está naquilo que ele gosta. Então, assim, para a gente, por exemplo, fazer atividades operacionais
onera muito, deixa a gente estressado, tira o foco completamente, né? Porque não são coisas criativas. O TDAH, quando você olha ele na sociedade, em termos de profissões, ele tem profissões criativas. Então, ele está muito ligado a marketing, criatividade, inovação, áreas humanas, né? Que estão sempre trazendo essa parte inovadora, onde você tem que criar coisas novas. Então, Tom, e o que mudou para você? Quando você já se sentia diferente, e aí quando você teve esse diagnóstico, o que mudou para você? Né? Como se relacionar, ou no trabalho mesmo? Como que foi esse divisor aí entre antes do diagnóstico e o depois? Bom, eu já imaginava, né? Eu já percebia que eu era diferente. A gente sente muitas vezes um sentimento de inadequação, mas para mim o diagnóstico ele veio muito como um alívio, né? Foram aquelas fichas caindo, cutim, 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 cutim. Agora tipo, por isso que eu fazia tudo isso. Faz sentido agora. Exatamente. Então parece que assim, para mim foi muito um despertar ainda maior, né, de consciência e do autoconhecimento. Eu já faz muitos anos que eu trabalho com essa questão de autoconhecimento, né? Então, assim, eu já vinha passando por um processo, mas quando eu tive esse diagnóstico, parece que eu percebi muitas vezes como que eu não percebi algumas coisas nos ambientes, nas pessoas, né? E isso me fez refletir como foi importante para mim estudar gestos, postura corporal, a maneira que as pessoas falam, tom de voz, escutativa, né? Isso me ajudou no meu processo, que já vinha acontecendo antes. Então, foi como se eu tivesse olhado para um quebra-cabeças e as peças que faltavam, elas se encaixaram. E aí eu comecei a me olhar e conseguir fazer esse exercício de distanciamento e me olhar de cima e perceber, né? Por que eu tenho algumas atitudes, às vezes, o que me deixa ansiosa, né? O que me deixa com medo? Porque o TDAH, ele gera uma ansiedade muito grande. E eu trato a minha ansiedade já faz muitos anos, né? E trato com meditação, com hábitos de rotina, né? Que me ajudam a me organizar, uso ferramentas de organização para trabalhar, porque daí isso sempre me colocou no eixo. E aí foi como se, agora eu entendi. Eu tive que estudar tanto para me organizar, pesquisar diferentes ferramentas, que hoje eu ensino essas ferramentas para as pessoas. E eu digo para o TDAH, você se organizar, ter ferramentas, conseguir ter uma rotina, é essencial para você ter uma vida mais plena, mais feliz. Isso que eu ia te perguntar, até como dica, né? O que as pessoas podem fazer, como que elas poderiam, quem está ou já teve o diagnóstico ou não teve, está desconfiado, né? Coisas que poderiam fazer para ajudar. Então, criar uma rotina já é um ponto que te centrou, assim, em todo o teu processo, no que você estava fazendo, em tudo que acontecia, né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que você falou dos locais de trabalho, como é importante a gente discutir esse tema realmente, porque a gente, especialmente os líderes, né, precisam entender sobre o TDAH para poder entender o funcionamento do pessoal com quem ele está trabalhando, né? Às vezes pode ser que seja uma pessoa super boa que está lá com ele está achando que a pessoa não está entregando o que quer, e na verdade talvez esteja, se mudasse de posição dentro da empresa, talvez rendesse mais, pudesse ser uma pessoa mais qualificada, sentar e conversar, e as pessoas também não terem vergonha de contar que tem o TDAH, né? Que eu acho que deve acontecer bastante, da pessoa ainda achar que, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Claro que é se expor um pouco quando você conta que você tem, né, você é diferente, né? Vamos dizer assim, do funcionamento diferente do que o, entre aspas, normal seria, né?
é um desafio para a pessoa poder se abrir dessa forma, mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser um grande alívio quando você pode contar para os outros isso e ter acolhimento das pessoas que estão em volta e essas pessoas também irem atrás, pesquisarem e começarem a te ajudar nesse sentido, né? Porque daí eu acho que o mercado de trabalho fica mais... o mercado não, como é? O teu ambiente de trabalho fica mais leve, né? A partir do momento que você entende que, por isso que fulano lá faz 1000 coisas ao mesmo tempo e tipo, tá tudo bem. O outro não posso falar com ele, que se eu interromper ele, acabei com o dia dele, porque daí sai do foco. A gente vai entendendo um pouco melhor, né? E vai sendo mais humano. Me corrija se eu estiver errada, Tonton, mas a questão da autoaceitação, né? Você falou de autoconhecimento, mas a autoaceitação também é um passo muito importante, porque muda também a forma como você passa isso para os outros, né? Então, como você enxerga tudo isso, como você se vê, né, dentro desse contexto. Perfeito, com certeza. A autoaceitação, né, é uma das coisas mais importantes, porque eu acho interessante, né, refletir, às vezes, quando você está na escola, né, eu lembro dos meus boletins, né, então, assim, eu lembro que sempre vinham comentários do tipo, é uma excelente aluna, tira notas altíssimas, mas fala demais. Essa estava nos meus também. Me identifiquei também, Tonton. Conversa muito. Muita conversinha paralela. Muita conversa. Então, assim, é interessante, né, porque essa autoaceitação, você começa a relembrar, né, de vários fatos históricos que foram acontecendo, feedbacks que você foi recebendo, que daí começam a fazer, né, muito sentido e trazem muito mais clareza e consciência, né? Eu estou muito acostumada a dar curso, a dar palestra, mas toda vez que eu vou dar, eu fico ansiosa. E eu preciso, né, lidar com gerenciar essa ansiedade, gerenciar todas essas emoções, que as emoções é como se elas viessem todas juntas, né? Elas não vêm compartimentadas, né? Então, assim, o que eu faço? Eu faço esse auto-coaching, essa auto-mentoria, tá, mas o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo? Né? O que eu quero fazer com esse sentimento e com essa emoção? E como que eu quero ressignificar? Né? Então, é muito essa conversa interna que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga, no dia a dia, fazer as coisas de uma maneira mais leve. Porque o peso que a gente coloca nas nossas costas já é muito grande. E aí, se você tem o teu próprio peso, o peso que outras pessoas colocam em cima de você, ou lideranças colocam em cima de você, é muito grande, né? E tem pessoas que às vezes não aguentam e desabam. E quando você está em ambientes tóxicos ou ambientes que não permitem que você seja 100% você, que é a grande maioria das empresas que a gente tem hoje no Brasil, né? Independente do tamanho do nicho, não necessariamente a gente pode dar a nossa própria opinião, não necessariamente a gente pode falar como se sente. E às vezes, né, por falar que você tem uma condição, seja ela qual for, né, porque dentro dos neurodivergentes você tem espectro autista, né, você tem vários tipos de TDAH com hiperatividade, sem hiperatividade, você tem pessoas com hiperfoco, né, então assim, se você muitas vezes fala, isso já cria um estigma negativo, que daí é as pessoas podem até falar, quando você teve uma atitude, a pessoa fala, ela faz isso porque ela é TDAH, né? Mas não necessariamente, porque tem comportamentos, atitudes que nós temos, que pessoas que não têm, também têm. Sim, né? Porque somos todos humanos. E todos nós, às vezes, temos nossas dificuldades, nossos próprios desafios, né? Então, assim, a primeira coisa é a pessoa precisa se reconhecer, precisa estar segura de si mesma, precisa honrar a sua própria história, né? Eu demorei muitos anos para honrar a minha própria história. E a partir do momento que eu comecei a honrar, eu comecei a contar essa história para as pessoas, né? A Ju até participou da minha palestra, de uma das aulas da Jornada da Liderança Humanizada,
que eu contei os meus erros e os meus acertos dentro dos ambientes corporativos, né? E para a gente contar os nossos erros, as nossas falhas, requer coragem. Então, você, Valéria falou, né, da questão da autoconfiança, eu agrego a isso a coragem, porque viver é para os corajosos, e ser real, ser humano, né, com todas as caixinhas que vêm, ou sem as caixas, né, porque eu acho que a gente tem que aprender a viver fora da caixa, é muita coisa. E eu lembro até hoje de um feedback que eu recebi no trabalho uma vez, logo quando eu virei líder formal, uma supervisora falou para mim, você é muito colorida, e para gerenciar times de homens desenvolvedores técnicos, você deveria usar branco, preto e cinza. Né? E por eu não ter tanto o autoconhecimento desenvolvido, o que eu fiz para me encaixar? Começou a usar preto, branco e cinza. Exatamente. Olha só. É o padrão, né? Como se um modelo fosse encaixar ou caber em qualquer pessoa, né? Era o antigo one size fits all, né? Que era até no marketing, né? As grandes corporações, Coca-Cola, Pepsi, usavam uma propaganda única para todos os países, né? Até que foram pesquisando e entendendo que cada cultura é diferente. E a mesma coisa quando a gente fala de pessoas, né? Então, eu perdi a minha essência. Usar o amarelo fosse te deixar menos competente perante os outros ali, né? E perante os homens, radical, né? Vai fazer o quê? Vai distrair ele, porque ele está olhando para uma cor amarela, né? Não muda a competência de ninguém isso, né? Exatamente. Mas aí, somente depois de um tempo, né, que eu fui perceber que eu não precisava ser assim. Me colocaram naquela caixa, só que eu aceitei entrar na caixa. E aí que entra a coragem, né, o posicionamento. Porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria falado, não são as cores, né, que me definem, mas sim os meus resultados. E os meus resultados falam mais alto, porque o meu time na época entregava 2, 3 vezes mais que outros times. Teve várias inovações que trouxe para a empresa, foi o primeiro time a colocar cloud, aplicações na cloud. Então, assim, a gente tinha diversas arquiteturas, linguagens de programação, ganhamos prêmios com aplicações que a gente desenvolveu. Então, assim, hoje, com esse conhecimento, eu sou outra pessoa, né? E essa é a beleza, porque viver todos os dias, acordar todos os dias, é entender que a gente não é algo. Nós estamos algo, né? E que a gente pode sempre se transformar e evoluir. Não, e é muito legal toda a sua fala, Tonton, porque você tem, assim, antes de descobrir, você já vinha numa jornada. Então, acredito que a questão do diagnóstico só veio encaixar dentro daquilo que você vinha buscando. Mas muita gente acaba ficando conturbada ao longo da vida e sem saber nem para que lado ir, como se desenvolver, não trabalha o autoconhecimento e essas questões antes, né? Então, o segundo episódio desse assunto vai falar um pouquinho sobre isso. Uma outra convidada nossa, já dando um spoiler, que ela fala um pouco desse diagnóstico precoce, tardio, né? E quanto foi difícil essa mudança de chave, né? Então, você, de certa forma, teve um processo que você já vinha buscando e quando você descobriu, foi um pouco mais tranquilo, acredito. Você já vinha num processo intuitivo dessa busca de se conhecer e de entender, né? Então, quando veio o diagnóstico, na verdade, foi aquilo que você falou, né? Encaixou as coisas no diagnóstico, né? O diagnóstico só foi para, opa, então eu fazia isso por causa, né? Porque eu tenho isso, né? Então, fica mais fácil, eu acho. Não que seja mais fácil no sentido de entender, né? Não no sentido de aceitar, porque aceitar vai ser sempre complicado, sempre complexo. E lidar, eu acho que com emoções, todo mundo, todos nós temos, né? A gente sabe que não é muito... Quando você falou até das emoções, ao mesmo tempo me lembrei do Divertidamente, lá com os bonequinhos lá. Você ter que conversar com todos eles ali, pôr cada um no seu lugar, fazer sentar e vamos lá, calma, agora vamos segurar a onda aí, que eu preciso que esse aqui trabalhe, os outros vamos deixar todo mundo quietinho aqui.
Exatamente, exatamente. É entender quais são as emoções, os sentimentos, quais são os gatilhos, quais são os sabotadores, né? Os níveis de consciência que eu estou, né? E isso tudo é muito interessante, porque hoje isso faz parte da minha vida. E eu peguei isso para mim para construir o meu propósito, né? Hoje a gente ensina tudo isso no Human Skills Manifesto, na jornada da liderança humanizada. Então, eu acho que está muito ligado com a gente entender quais são essas dores que eu tenho, né, como pessoa, independente da condição, se é neurotípico ou neuroatípico, né, e trazer para a nossa vida. O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com a minha história? E o que eu quero construir a partir disso? É onde estou e para onde eu quero ir, né? Porque a gente vê em vários movimentos. Ano passado a gente teve a grande demissão nos Estados Unidos, né? Mais de 5 milhões de pessoas pedindo demissão dos seus cargos. Chegou ao Brasil também, né? Nesse pós-pandemia, no Brasil foram mais de 500 mil pessoas pedindo as contas para ir trabalhar com outras coisas, se redescobrir, dar um tempo na carreira, né? Porque a pandemia abriu os olhos da gente, né? Porque a nossa vida, ela é finita, né? Ela não é infinita, mas a gente tinha uma ideia falsa de estabilidade. Só que, na verdade, essa ideia nunca existiu, né? E cada vez mais a gente vai ver pessoas fazendo esse despertar, né? Tendo esse despertar, porque a vida moderna, que é a sociedade do cansaço, né? Vários sociólogos falam, sociedade do cansaço, os tempos líquidos que a gente vive, né? O Bauman traz muito isso na sociologia. Ele está muito ligado também com esse avanço absurdo que a gente teve da tecnologia, que trouxeram vários saltos e mudanças na nossa forma de viver, de se relacionar, de trabalhar, né? E ninguém está parando para analisar tudo isso e como isso afeta os nossos comportamentos e como isso afeta o nosso cérebro, né? Provavelmente as próximas gerações, o número de TDAHs, né, que hoje varia aí, tem pesquisas que mostram que 8% da população mundial, outras pesquisas trazem números como 15% da população mundial, provavelmente nas próximas gerações vai ser ainda mais, porque a gente está o tempo todo mudando o foco, a gente está o tempo todo olhando rede social, está o tempo todo falando no WhatsApp, e o que isso faz com o cérebro? Diminui a capacidade de foco, né? Numa das palestras que eu dou de mindfulness e concentração e foco, junto com um amigo meu, o Danton, ele traz um número que é impressionante. Hoje, a nossa capacidade de focar, ela é menor que de uma tartaruga. A tartaruga consegue focar por mais tempo do que nós, seres humanos. Nossa. Quando eu escutei isso, eu fiquei assustada, gente. Uhum. Assim, caraca, é muito real. E as pessoas não se dão conta disso, porque está todo mundo preocupado, olhado para o externo, se comparando com o que vê nas redes sociais das outras pessoas e pensando, mas tal pessoa está fazendo isso, tal pessoa está fazendo aquilo, ao invés de fazer a reflexão interna. Como que eu tô? O que eu quero fazer? O que é felicidade para mim? O que é sucesso para mim? O que eu quero alcançar na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Então, tudo isso nos faz refletir sobre quem eu quero ser. A gente está aqui, né, babando, né? A gente deixava a Antonella sozinha falando aqui. E muito inspirador, né? Tudo que ela traz. Eu fico pensando, né, que realmente a gente tem que começar a filtrar um pouco até o que a gente vê nas redes sociais, começar a seguir quem faz sentido para a gente, não seguir só porque é modinha ou, né, alguma coisa, mas aquilo que traz conteúdo, aquilo que traz conhecimento, aquilo que pode te ajudar e agregar de alguma maneira. Filtrar realmente, né? Porque tudo que a gente lê e tudo que a gente escuta, se a gente for absorver,
vai ficar um caos dentro da gente e a gente não vai conseguir fazer nada, né? Porque se você for seguir todas as regras, por isso que a gente fala, né, no nosso podcast, né, sem regras, sem traumas, porque sem modelos ideais, porque cada um vai ter que entender o que faz bem para você, o que é melhor para você. O jeito que a Tonton funciona provavelmente não é o jeito que eu funciono para poder organizar as coisas, não é o jeito que a Valéria funciona. Então, quer dizer, cada um tem uma forma de fazer as coisas, né? Eu queria te fazer uma pergunta até, Tonton, que me veio agora. Você falou que você tem o hiperfoco. Então, como que você faz para cuidar também, para não focar demais e, de repente, aí entrar mergulhar muito num assunto e, de repente, se perder nisso e talvez até entrar, eventualmente, num burnout ou num trabalho que você se empolgue demais, porque, como você falou, né? Você tem o hiperfoco naquilo que você gosta. Então, o cuidado para, de repente, isso não virar um exagero dentro do processo todo, assim, como é que você faz isso? Assim, eu me lembrei disso que você falou, daí eu falei, opa, peraí. É uma boa pergunta para fazer para Para mim, está muito ligado com a organização, né? Eu, todos os dias, eu olho para minha agenda de manhã, eu vejo tudo que eu tenho que fazer, eu faço estimativas, quanto tempo eu vou levar em cada atividade. No fim do dia, eu faço uma retrospectiva, que é como se fosse uma calibração, né, daquilo que eu fiz, se levei mais, se levei menos, para ir cada vez mais aguçando, né, essa habilidade de percepção e de execução. Então, isso me ajuda muito a avaliar tudo isso, né? E também por exemplo, tem algumas atividades que eu faço que estão muito ligadas à criação de conteúdo, seja ele verbal, escrito, que são atividades que eu adoro fazer e que, por mim, seriam as que eu mais concentraria tempo, né, se eu pudesse, se tivesse esse poder de escolha, e atividades estratégicas, né, então, assim, eu delimito tempos, não que eu consiga atingir isso todas as vezes, né? Porque às vezes passa, às vezes eu estou muito concentrada, e daí para mim é muito aquela questão, tá? Eu estou muito concentrada, estou criativa, não posso perder esse time. Porque o hiperfoco ele não vem sempre, né? E não vem todos os dias, dependendo do nosso estado emocional. Então, quando ele vem, tem que aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, tem que fazer o que você falou, ter esse cuidado para não levar o cérebro à exaustão. Porque quando você leva o cérebro à exaustão trabalhando muitas horas, você leva o teu corpo à exaustão, né? E aí não é legal. E eu percebo muitas vezes, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um curso, eu me dedico demais. E o TDAH, ele se entrega. Então, assim, eu me entrego, eu compartilho tudo o que eu sei, né? Sem filtro. E vai fluindo, e eu vou trazendo, e eu vou fazendo os links. Então, o TDAH ele é muito como se o cérebro tivesse andando a 200 por hora e o corpo tivesse numa velocidade aí média. Então, o cérebro não para, é o tempo todo. Às vezes, à noite, eu estou vendo uma série, um filme, eu começo a ter insight. Aí eu pego o caderno e eu escrevo para não perder, né? Porque senão depois a gente esquece. Mas é muito tentar encontrar esse caminho do meio, que é um grande desafio. É um desafio diário. Tem que ficar prestando atenção, tem que fazer essa autorreflexão, porque senão é muito fácil acontecer. É gestão, né? Gestão do tempo, gestão da organização, das emoções, é uma boa gestão do eu para que tudo flua bem, né, Tonton? Exatamente. Que papo bacana, Tonton. Assim, muitos esclarecimentos. A gente vai te chamar aqui de novo para falar do Human Skills, né? Tenho acompanhado ali de perto e a gente quer aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas hoje o tema era realmente TDAH, a gente quer trazer aí grandes nomes aí para que a gente possa trazer essa rotina, né? Como é que vocês fazem? Né? E nos chamou a atenção porque você é multitarefas, faz muitas coisas, envolvido em muitos trabalhos, projetos, então, realmente para trazer inspiração até para quem não teve o diagnóstico, mas se identificou com um pouco da tua fala, né, que isso possa ajudar.
Com certeza, com certeza. E deixo aqui a dica, né? Autoconhecimento é tudo na vida, né? Se a gente aprendesse isso desde criança, seríamos seres humanos muito mais conscientes, respeitosos, éticos, que se preocupam com as pessoas ao nosso redor, né? Eu vejo muito nesse pós-pandemia, as pessoas olhando muito para o seu umbigo e não olhando para o coletivo, né? Então, assim, como que eu tenho me relacionado com esse coletivo, independente, né, de quem eu sou, como que eu tenho demonstrado esse respeito pelas pessoas que estão ao meu redor, né? Como que eu tenho usado a minha palavra? Acho que isso é muito importante, né? Uma das coisas mais valiosas que a gente tem é a nossa palavra. Então, como que a gente usa ela? Né? Não necessariamente contratos ou coisas escritas, mas a palavra vale mais do que qualquer coisa. Então, realmente desenvolver esses valores, esses princípios e pensar como que eu, né, quero viver os meus valores e os meus princípios e o que eu preciso melhorar na minha vida, como pessoa e como profissional, né? Porque antes de ser um bom líder é preciso ser um bom ser humano. E se a gente não é um bom ser humano, a gente nunca vai ser um bom líder. Seja líder de si mesmo, seja líder de equipe, seja líder dentro de empresa, seja líder do nosso próprio negócio. Nossa, Muito fechou. Então, tchau, né? Não tem mais nada para a gente dizer aqui. Você fechou, sim. Incrível, acho que todas as dicas que você deu vão ser super úteis, especialmente essa das calibragens que você falou do dia. Eu acho que isso funciona não só para quem tem, né, seja neurodivergente ou não, mas funciona para todo mundo, porque eu acho que isso é super bom, a gente fazer essa análise do dia e entender os tempos que a gente levou para fazer as coisas. A gente já falou disso outras vezes aqui, porque isso é uma forma de você ter uma organização e se sentir mais seguro com o que você tem para fazer, né? Porque quando a gente tem essa calibragem realmente dos tempos que leva a lembrar dos deslocamentos que você tem, das coisas como você faz, você vai conseguindo ter uma vida um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, né? Num ritmo mais aceitável para viver bem, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que eu sempre digo, né? A gente faz a nossa higiene todos os dias tomando banho, né? A nossa higiene física. Mas o que a gente faz de higiene mental? Né? Como que a gente cuida do nosso cérebro? Como que a gente limpa essas emoções negativas? Porque todos nós temos, né? As 5 emoções básicas que todo ser humano sente, e sejam elas alegria, tristeza, raiva, ódio, inveja, todo mundo tem. A questão é o que nós fazemos com elas, né? Que aí é isso que vai nos diferenciar. E é isso que vai nos ajudar a crescer, se desenvolver e evoluir. Mais um recadinho aí. Anota, gente, acompanhe aí nosso podcast. Ouça novamente, se você ficou com alguma dúvida, quer pegar mais algum insight. O bom de ter essa conversa gravada é você poder dar uma estudadinha, né? E esse assunto é riquíssimo. E tem mais no próximo episódio, né, Ju? Então, muito obrigada. Obrigada a todos que nos Obrigada, ouviram. Tonton. Obrigada Beijo. a vocês, obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Espero que essas palavras e esses conselhos cheguem a muitas pessoas que precisam. Aproveita e deixa as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quiser ver um pouquinho mais do teu trabalho. Perfeito. Então, minhas redes sociais estão como Antonella Sátyro, Antonella com 2 L's, Sátyro, S-A-T-Y-R-O, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E deixo aqui também as nossas redes sociais do Human Skills Manifesto. Human se escreve H-U-M-A-N, Skills S-K-I-L-L-S, Manifesto, né? Então estamos assim no LinkedIn e no Instagram, Human Skills Manifesto Oficial. Espero que vocês possam estar com a gente aí nos próximos eventos, nas próximas confrarias e quem sabe na 3ª jornada da liderança humanizada que tem transformado aí a vida de tantas pessoas.
Perfeito. E para você que nos ouviu até aqui, continue acompanhando o Rotinice aí nas nossas plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, YouTube e também no Instagram, rotinice.podcast. Um beijo e até a próxima. Até! É.